Paz, amados irmãos em Cristo. Vamos lá para a segunda parte do vídeo de Sai Dela, Povo Meu? Vamos lá, embasando com o vídeo do irmão Luiz. Vamos lá, segunda parte, hein? Vocês entenderam o que o irmão Márcio falou sobre o Apocalipse 18? Eu achei bem interessante, mas tem muita coisa para se falar e para se acrescentar. Eu vou acrescentar apenas uma delas. E lá no canal dele vocês vão ter que ouvir a continuação, que acaba em João 10, que eu achei bem legal, tá bom? Então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre a besta do mar, a besta da terra e a grande Babilônia. Aí ele já está indo para Apocalipse Esses três e para o livro da iniquidade. de Daniel. Mas é de maneira resumida. Sabe aonde você tem aquela visão panorâmica? Você tem alguns detalhes? Então, é como se fosse uma visão de um helicóptero, com a visão de um carro, imagine 4 pontos, com a visão de alguém andando na rua, ou pelo edifício, ou pelo lugar que a pessoa quer olhar e vasculhar. É um tipo de visão. Você vai ouvir coisas ali embaixo, você vai ver de perto, mas você não vai saber o que tem aos derredores. Então, uma coisa é você estar de a pé, outra coisa é você estar de carro. Você consegue, de maneira mais rápida, passear ao redor do lugar. Outra visão é você estar no helicóptero, que essa é uma das melhores visões. Só que não é a única. De helicóptero você tem uma visão panorâmica da cidade. Você pode ir de um lugar para o outro, você pode subir até um certo ponto e ter uma visão mais panorâmica e ver o que está ali ao redor dos prédios, conhecer lugares que você não sabia que estavam ali na sua cidade mesmo, e ter aquela visão panorâmica que é necessária. E também tem a visão mais panorâmica ainda, que é a visão que você vê lá do avião. É como se fosse uma visão macro e uma visão micro. Então eu vou fazer essa visão mais do helicóptero, ok? Apocalipse, capítulo 17, ele é o capítulo onde você fecha toda a conta profética da estátua de Nabucodonosor, dos 4 animais, lá das visões de Daniel, do conflito dos 2 animais do capítulo 8, da visão do capítulo 10, a explicação aumentada, amplificada no Apocalipse 11, 12 e 13, toda a conta se fecha no Apocalipse 17. Só que aí você fecha toda a conta, mas você vai ter acréscimos no Apocalipse 18 e 19. Porque no 18, o Senhor vai contar pra gente, ele vai estender uma linha do tempo, e nessa linha do tempo ele vai contar pra gente a história da grande Babilônia. E ali que as pessoas não focam, não entendem direito nem o que está sendo falado no Apocalipse 17 e não olham para o 18, mas o 18 é uma linha do tempo, aonde você vai ter o início da grande Babilônia, o meio e o fim. Deus vai estar contando a história da Revolução Industrial, da Babilônia tendo um ponto de partida, que não é Jerusalém, não é a Igreja Católica, não é Meca, mas é a própria Babel, onde Nimrod edificou. Ali é o ponto de partida. Então, a ascensão e a queda da Babilônia, gente, entendo. Onde foi a ascensão da Babilônia? Foi com Nimrod, lá em Gênesis, que ele ergueu a torre de Babel e queria chegar no topo, ser como Deus. Isso foi Satanás que colocou em Nimrod, no coração de Nimrod. Entendeu? Aí depois, Deus desceu e confundiu as línguas para eles não se entenderem e não corrompeu o que Deus criou, certo? E não ser como Deus, porque nós somos criatura. Deus é Deus, entendeu? A gente serve a Deus. Não Deus veio para servir a gente. Ele serve a gente quando mandou Jesus para morrer. Daí a gente tem que servir o próximo. Servir a Deus é servir o próximo. Aí veio o reinado da Babilônia de Nabucodonosor no tempo de Nabucodonosor, no tempo de Daniel. Aí foi destruída também por, acho que foi Ciro Persa, né? Não me recordo, foi Ciro Persa que invadiu lá, né? E derrubou, né? E aí depois, no final dos tempos, vai ser construída uma nova Babilônia, mas aí já é uma profundidade que não é só uma cidade, e as outras cidades vão se adequar àquela cidade que é lá no Irã, vão se adequar a ela. As cidades do mundo vão se adequar à Babilônia. Mas aí ele já está falando de uma Babilônia também espiritual, entendeu? Não é só uma Babilônia física, entendeu?
e depois a profecia vai amplificando. Aí depois a profecia ela se torna mais ampla. De maneira que a própria Babilônia, onde Nabucodonosor estava, era a Babilônia. Mas só que aí as cidades do mundo, elas vão se modelando e se adequando à Babilônia. Aí as profecias vão nos revelando que a grande Babilônia, a mulher que tem aqui escrito mistério na testa, ela não é apenas um lugar, uma região, denunciando apenas um povo, mas ela é o mundo no geral. E aí você vai precisar de cruzar muitos textos para você entender o que o Senhor está falando. Porque a palavra de Deus, ela se conecta as cartas de Paulo se conectam com os evangelhos, e os evangelhos se conectam com os profetas, lá do Antigo Testamento, entendeu? E aí você tem que cruzar para poder ter uma clareza do que o Senhor quer nos revelar. E isso é só para quem gosta de estudar, e para quem quer ter intimidade com Deus, e para quem não quer ser enganado, e para quem não quer se corromper e se perder, quer ser salvo, entendeu? Então, você veja, ele falou aí, o que é a Babilônia? A Babilônia também é os tempos modernos, a modernidade, a tecnologia, entendeu? Porque a tecnologia afasta a família, um familiar do outro, a tecnologia tem ideologias, entendeu? Tem coisas boas por meio da internet? Tem. Por meio das redes sociais? Tem. Mas a pessoa vai buscar tudo que não presta, enche a sua mente de lixo. Eu vou fazer até um vídeo sobre isso também para dar mais clareza, tá? Então vamos lá. Isso é Babilônia, entendeu? Claro que não vai dar para falar aqui agora, como eu disse, eu vou fazer uma visão panorâmica para vocês. E já estou fazendo. É uma linha do tempo mesmo que vocês vão ver que durante a ascensão dela e a queda, o Senhor conta a história dela e mostra que ela não é apenas um local, uma região, um povo. Então, o que é essa mulher? No Apocalipse 17 você vai ter referências que o Senhor faz ali, denunciando coisas da religião. Você vai ver ali nitidamente a Igreja Católica romana sendo denunciada através daquela mulher. Mas você também vai ver aspectos do judaísmo e até mesmo aspectos do islamismo, que vai ficar para a gente muito mais claro quando a gente lê o Apocalipse 18. Quando o Senhor está mostrando a queda dela, aí o Senhor começa a fazer referência a vários lugares do mundo. Ou seja, a profecia amplificou. Você não pode... Ixi. Cheguei! Girafa de bolsa. Barbie e Hot Wheels dominaram os girafas. Radical pra quem curte Hot Wheels. Todo destino pra quem é Barbie. Na compra de um combo infantil você leva uma gira surpresa. Você me dá uma carona? É só chegar, bebê. Girafas é tudo. Neste momento, milhões de crianças sofrem de desnutrição severa. Elas... A profecia e restringir ela a um local, a um povo, quando o próprio Senhor não fez isso. E aí o Senhor faz muitas referências para vários povos, de Jeremias, de Ezequiel, de Isaías, do livro da lei, através da história que está sendo contada no Apocalipse 18, que é a queda de todo o sistema. Todo o sistema inclui também o fim da besta do mar e da besta da terra, porque é todo um sistema junto. Então a grande Babilônia, ela é tudo isso daí. Se você ficar preso só no Apocalipse 17, você vai ter uma visão muito limitada da profecia. Se você ir para o Apocalipse 18 e buscar as referências que o Senhor emite para os profetas, aí você entende mais. E para fechar a conta, veja que no derramar da sétima taça, é a última, onde se cumpre a ira de Deus. Derramar da sétima taça, das taças da ira de Deus, é a ira de Deus. Porque muitos falam que Deus é amor, né? Que Deus não destina ninguém para perdição. Ele não destinou ninguém para perdição. A pessoa que se destina a si própria para perdição, entendeu? E vai ter a perdição. Então, Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é caráter, entendeu? Então ele não pode deixar de punir o pecado. Então ele tem que punir o pecado. Ele quer salvar o pecador, mas para salvar o pecador tem que ir para Jesus para abandonar o pecado. Se ele não for para Jesus, ele não abandona o pecado. Então ele continua pecador. E aí o pecado tem que ser condenado e a pessoa vai condenada junto. Porque ela escolheu o livre-arbítrio. Deus não pode obrigar a pessoa
ir pro caminho dele, porque ele instituiu o livre-arbítrio. Ele não pode ir contra aquilo que ele já instituiu. Entendeu, irmãos? Quando o anjo jogou a taça pelo ar, diz que houve um grande terremoto, como nunca houve e jamais haverá outro igual. E disse que todas as cidades das nações caíram. Todas as ilhas se moveram do lugar. E esse terremoto, irmãos, não é esses que estão tendo aí. É o grande terremoto. É o último terremoto que vai ter. Que vai as cidades das nações vai ser caída. Por isso que fala que Deus vai destruir tudo. Vai destruir para reiniciar um novo mundo, onde habita a justiça, que é o reino milenial de Cristo na terra. Entendeu? Porque o mundo está corrompido. Entendeu? Os homens criaram coisas para corromper as pessoas, para escravizar, para enganar, para roubar, para ganhar dinheiro, ficarem ricos, a minoria, na custa dos pobres escravos. Entendeu? Então nós estamos sendo escravizados espiritualmente. Então, você veja, tudo que ele está falando está de acordo com a palavra. Entendeu? Mas a pessoa não se aprofunda. Ela não quer entender. Por isso vai se corromper junto. Aí vai achar que está fazendo certo, fazendo errado. Não vai para as escrituras para entender. Né? Pede ao Espírito Santo para te dar entendimento, te dar sabedoria. A carta de Tiago fala: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá livremente. Se você não quiser distorcer e corromper a palavra, ele te dá. Ele dá a qualquer pessoa. Ele deu, se você tiver bom coração e boa intenção, ele te dá. Agora, se você quer distorcer a palavra para sua própria conveniência, justificar os seus erros errados, os seus erros como se fosse certo, aí Deus não dá mesmo sabedoria, que ele vê dentro do seu coração a sua intenção. Ou seja, na mente do Senhor, contando para a gente a profecia de antemão, e João recebendo a revelação, ele via todas as cidades das nações caindo. Por quê? Edificações. Todas essas edificações. Os prédios, os arranha-céus, os comandantes da cidade, as fiações, fazendo conexões nas casas com a internet, e tudo isso daí, toda essa grande Babilônia. Luzes, todo esse sistema, pontes ligando um lugar com o outro, linhas de trem, estradas que às vezes cruzam uma nação com a outra, toda essa conexão ímpia caindo, ruindo, e as ilhas se movendo do lugar. E por quê? Isso não está acontecendo? Prédios não estão caindo por aí mundo afora? Isso é só o início, hein? Não é ainda a grande tribulação, mas é só o início das dores de parto que Jesus fala. Pai se levantando contra filho, matando filho, pai matando filho, filho matando pai. A outra Aristófila roubou os pais e matou, não aconteceu isso? Então, não está tudo acontecendo, são os sinais que Jesus falou. Observar os sinais, que eu estou à porta. Quando essas coisas acontecer, guerra, nações levantando contra nações, você viu o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul? Tudo isso aí, né? Não tem nada a ver, só coincidência. Você é teórico da conspiração. Fernando, você gosta de botar terror, você gosta de apavorar os outros. Então vai, irmãos, ninguém está apavorando ninguém, está tentando abrir os olhos para você se preparar. Não é para ter medo. Quem entregou a vida para Jesus não tem que ter medo dessas coisas, porque Deus vai proteger a gente disso, entendeu? O que vai ser punido vai ser os corruptos, os maus, os incrédulos. Esse vai ter a ira de Deus. Nós vamos sim ser perseguidos pelo anticristo, pelas pessoas que seguem o anticristo. Sim, Deus vai, mas ele vai nos dar livramento. E se nós perdemos a vida pela perseguição, Deus vai nos ressuscitar e nós vamos morar com Deus no reino eterno, com o corpo glorificado. Agora, se ir para o lado do mundo, vai para a perdição eterna. É a palavra que diz, entendeu? Essas edificações são corrupção do homem. Nos ajuda, nos auxilia, nos dá moradia, nos dá transporte, tudo nos auxilia, mas é com a intenção deles, que Deus é a intenção, não é para ajudar a população. A intenção é para eles ficar ricos, entendeu? É como se ele tivesse assim, eu te dou isso aqui, mas eu vou ganhar 3 vezes mais em cima disso que eu estou te dando. Então ele está te roubando, entendeu? O governo está te roubando, entendeu? Para eles enriquecer, para eles desviar dinheiro, para eles superfaturar, entendeu? Só não enxerga isso quem não quer. Quem é conivente com a corrupção, quem está se beneficiando, né? Que nem as pessoas que, quando a Marta criou o bilhete único, foram lá e fraudaram o bilhete. Já dava para você pegar 3, 4 condições, ainda tinha que fraudar o bilhete. Então, povo corrupto merece governo corrupto.
falso cristão merece falso profeta. Se o povo é corrupto, ele tem que merecer um governo corrupto. Se o povo é falso cristão, tem que merecer um falso profeta. Ué, então não tem que reclamar mesmo, tem que ficar calado e aguentar. Se começa por você a corrupção, por nós, aí você vai reclamar que o governo é corrupto, que o pastor é corrupto. Por isso que todo mundo fica quieto e aceita as corrupção. Tá se beneficiando dela também, de alguma forma, mesmo que seja migalhinha. Mas não. Gente, a gente tem que ter princípios divinos, caráter, justiça. Seja que você perca o que você perder, pela justiça de Deus, pelo amor de Deus, pela verdade, pela honestidade, pela sinceridade, pelo bom caratismo. Entendeu? É isso que Deus quer ver em nós. Mesmo que você perca o que o mundo te oferece, mas aí a pessoa prefere o que o mundo te dá. É isso que o Satanás tentou Jesus lá. Se prostrado me adorar, darei o reino desse mundo todo, porque a mim foi dado e eu dou a quem eu quero. Então, quem deu para ele? Adão, quando pecou. Aí, o que acontece com o mundo? Foi esse terremoto. Ou seja, toda essa terra aqui vai ruir diante do Senhor. E a profecia diz: e se lembrou Deus da grande Babilônia para dar o cálice da sua ira, e a ira se consumou. Ou seja, a própria profecia está nos mostrando a amplificação do resultado. Vai cair os povos ímpios, as nações incas, besta do mar, que também fala do sistema, besta da terra, que já é um sistema religioso, a marca da besta que vai estar nesse sistema, e na verdade ela já está. Só está sendo preparada para, no tempo determinado, ela entrar em vigor. Assim como a profecia nos fala, João fala, né? Então, por quê? Porque besta da terra é o falso profeta, é uma religião. São povos, nações que falam de Jesus, mas eles distorcem a palavra, então eles são falsos profetas. E tem um líder que é o falso profeta máximo, que talvez ele vai vir do papado. A gente, pelas escrituras, a gente vê o papado ali, certo? Que é a Igreja Católica Romana. Só que as filhas dela são as protestantes, que surgiu de Martinho Lutero, que era o católico e virou protestante. O que é protestante, irmãos? É quando você não vai protestar, o povo não protesta contra o governo com placas na rua. Protestantismo é isso, não é uma denominação. Protestantismo é quando Martinho Lutero se revoltou com a venda de salvação, que é venda de indulgência, que os religiosos católicos queriam para vender salvação, terreno no céu. Aí Martinho Lutero, lendo as escrituras, se revoltou contra isso. Aí ele protestou contra a Igreja Católica. Aí ele criou o protestantismo. Daí os outros homens criaram as igrejas evangélicas, se colocando como protestante contra a Igreja Católica. Entendeu? Eles foram malandros, os homens. Entendeu? Eles pegou o protestantismo de Martinho Lutero e embasou com uma criação de uma outra religião para falar que isso foi criado por Martinho Lutero, certo? Então, aí corromperam também. Então, por isso que são as filhas da Igreja Católica, entendeu? Por isso que fala a grande Babilônia, a mãe das abominações da terra. Se ela é mãe, ela tem uma filha. E não é só o protestantismo. A filha da grande Babilônia, que Babilônia é um sistema de corrupção, que veio também do governo e veio também da tecnologia. Porque hoje, de como Deus transforma o mal de Satanás em bem na vida do cristão, hoje nós somos permitidos por Deus usar a internet para pregar o evangelho. Mas lá, quando começar mesmo a grande tribulação, nós vamos ter que abandonar. Por quê? Porque o diabo vai usar a internet para apertar a marca da besta. E ela só vai ter hoje, ainda o sistema da tecnologia não está com viés religioso e empretado a marca da besta. Mas quando for um decreto, quando o governo falar, tá decretado que vai acabar o dinheiro de papel, e quem não tiver esse sinal para comprar e vender, não vai poder comprar e vender. Quando tiver esse decreto que o governo colocar, irmãos, aí é a marca da besta. Aí a gente tem que largar a mão da tecnologia, inclusive do celular. Por quê? Porque o celular, se você fugir, porque você vai ter que fugir do sistema, quem estiver vivo nesse tempo, certo? Ele vai te rastrear, o governo vai te rastrear pelo celular, entendeu? E vai te achar. Então você não vai poder fugir pro deserto e achar que com o celular na mão não vou te achar, vou te achar. Você vai ter que jogar o celular fora nesse tempo, entendeu? E quem gosta de novelas, tem a novela de Jesus, tem a novela de Gênesis,
Tem a novela de Apocalipse que conta tudo isso que eu tô falando aqui, entendeu? Mas a pessoa prefere novela do mundo. As pessoas preferem as coisas do mundo. Depois vai reclamar. Quando chegar o tempo do fim, vai se arrepender, mas aí não vai ter mais volta. Que eu fiz o vídeo das 10 virgens nécias e loucas e sábias, e das 10 virgens prudentes, fechou a porta da graça e não entrou mais. Quando Jesus vir, a pregação da graça do evangelho vai acabar. Aí acabou-se, aí eu quero ver. Aí vão gemer, olha, não falo mais nada. Ouvistes que vem o anticristo, muitos anticristos têm se manifestado. Anticristos no sentido de vários homens se rebelando contra os cristãos. Anticristos, no plural. João não está falando de homens que eram tipologia do anticristo. Porque tinha as tipologias. O que é tipologia de anticristo? Nimrod era uma tipologia de anticristo. Nabucodonosor era uma tipologia de anticristo. Nero era uma tipologia de anticristo. Hitler, se você ver na história, era uma tipologia de anticristo. Por quê? Porque eram ditadores que perseguiam cristão. Entendeu? Ali, agora ele não está falando de tipologia, ele está falando de pessoas comuns, do nosso meio, assim, povos e línguas que não creem em Jesus e perseguem quem crê, são anticristos, entendeu? É isso. Eu sofro perseguição direto por onde eu vou, porque eu falo de Jesus, eu creio em Jesus, aí a pessoa não gosta e fica me perseguindo. De várias formas, né, irmãos? De várias formas. O diabo incita a pessoa a me perseguir, mas eu não odeio elas, eu oro por elas, né? Mas que estavam perseguindo a igreja, muitos que são anti-messias, para se converterem, não para acontecer bênção. E obviamente as tipologias do anticristo também está incluso aí, mas eu já vi pessoas falando que João estava falando somente disso, não é? Então, dessa mesma maneira, como vocês ouviram, eu digo, usando esse exemplo, como vocês ouviram que vem a marca da besta, o sistema todinho também já está preparado. Ela só está esperando o tempo determinado para vir. Paulo também fala, não diz? Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele fala assim que o mistério da iniquidade já opera, estava trabalhando, esperando a ocasião própria do anticristo ser revelado. Então, outra farsa que conta por aí, os pré-tribulacionistas falam que vai ter arrebatamento secreto da igreja, usando esse texto de Paulo em 2 Tessalonicenses, que ele fala assim: o mistério da iniquidade já opera, só espera aquele que seja afastado do meio. Isso não existe, que eles falam que é o Espírito Santo e a igreja que vai ser arrebatada. Não existe. O mistério da iniquidade que opera e está esperando só o que seja afastado se afaste, o que seja afastado se afaste é a ocasião própria, gente. Não é a igreja vai passar pela tribulação, o Espírito Santo não vai sair da terra, porque senão, como os judeus vão se converter? Porque diz que os judeus vão se converter na grande tribulação, alguns. Sem o Espírito Santo, que quem converte é o Espírito Santo. Não faz sentido, entendeu? E você falar que a igreja vai antes e o Espírito Santo vai sair da terra, levar junto com a igreja. Então isso é conversa dos pré-tribulacionistas. Então o que acontece? A igreja vai passar por toda a tribulação, o Espírito Santo vai dar força para a gente resistir a esse período, se a gente estiver aqui. E outra, a ocasião própria do anticristo se revelar é o tempo determinado, porque é o tempo que Deus determinou para ele se revelar. Se ele se revelar antes, Deus fulmina ele, entendeu? Porque Deus poderia acabar com toda a maldade agora. Por que Deus não acaba? Porque Deus tem um plano. A gente não entende tudo, mas Deus, a gente vai entender lá na frente. Deus tem um plano e a ocasião própria, porque Satanás, para afligir Jó, quem sabe a história de Jó, não foi pedir permissão para Deus lá no céu? Foi pedir, ele não fez, não atacou Jó sem a permissão de Deus. Então Satanás e o anticristo, ele tem que ter a permissão de Deus para ele agir no tempo determinado. Então Deus deixa a maldade acontecer? Deus deixa todas as coisas acontecer porque o homem pecou, para provar o homem, para ver qual lado que o homem vai escolher, entendeu? Para ver quem é de Deus e quem não é. Quem está com Deus aconteça o que acontecer e quem não está. Quem é verdadeiro cristão e quem é falso. Mas depois do tempo determinado, aí Deus vai deixar o anticristo se revelar e ele operar. Entendeu? Então é a ocasião própria. Ele tem que. Se ele agir fora do tempo determinado por Deus, ele é fulminado por Deus. Entendeu? É Deus que manda na bagaça. Mesmo que o mundo hoje esteja na mão de Satanás, o sistema esteja na mão de Satanás, entregue, Deus está no controle, é Deus que manda ainda.
Então Satanás só faz tudo que Deus permite. Não é que Deus quer que aconteça o mal. Deus permite, é diferente. Uma coisa é Deus querer, outra coisa é Deus permitir. Quando a gente peca, aí dá vontade de Deus? Não. Mas a gente peca por quê? Porque a gente foi fraco e decidiu cair em pecado, certo? Então Deus permitiu você pecar. Mas Ele não queria, Ele avisou, não peque, meu filho. Mas porque a gente habita no corpo de carne sujeito a falhar, a gente peca. Então é permissão de Deus. Mas não que Deus quer. Entendeu? Deus vai nos capacitar e dar o corpo glorioso para a gente não pecar nunca mais, pela fé em Cristo Jesus. É isso. Entendeu? O sistema já estava, o mistério da iniquidade, que é o sistema do mundo, já estava trabalhando. E de lá para cá, ele já está quase na sua fase final. Entendeu a história? É a história que eu sempre conto. Eu acrescento uma coisa ali, uma coisa aqui, mas é basicamente dentro desse tema aqui a história. Aonde que está o acréscimo para a gente? É que essa mulher, depois que você entende a história completa e não de maneira limitada, essa mulher é uma peça que Deus usou para acrescentar detalhes sobre a besta do mar e sobre a besta da terra. A besta do mar, como que eu falo isso em poucas palavras? A besta do mar, ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Eu não vou parar aqui nesse vídeo para contar a história das cabeças e dos chifres, porque o tempo vai embora. E eu já fiz isso em vários vídeos, né? Quando eu falava da ONU, da 7ª cabeça da besta, da OTAN, do sistema todo. Tudo isso é o sistema da besta. Sabendo já de tudo isso, OTAN, a besta do mar, ela fala de um sistema. São 10 Nações Unidas, irmão. É um sistema 10 Nações Unidas. Mas O o Senhor não anticristo. falou tudo o que tinha para falar. E essas 10 Nações Unidas vai acontecer o quê? Vai fazer um acordo de paz com o anticristo, só que 3 dessas nações, desses 3 reis, desses 3 poderes vão romper com o anticristo. E aí vai ter guerra entre eles, entendeu? Porque o anticristo vai fazer um acordo de paz com eles, eles vão aceitar. Só que depois eles quebram o acordo. Porque ele não quer que o anticristo domine todas as ideias, seja do anticristo, e ele dita as regras sozinho. Eles querem participar das ideias. E aí o anticristo não vai aceitar isso, porque ele quer dominar o mundo sozinho, entendeu? Então aí esses 3 vão se levantar contra. Por isso que fala, cortado as cabeças e tal, um negócio assim, entendeu? Porque é rompido o acordo. Quem quer assistir a novela Apocalipse vai entender isso aí. Ele já falou de impérios, que tem 7 cabeças, de 10 chifres que vão se levantar no fim. E a besta do mar também tem uma marca da besta, que nós sabemos que faz parte com o mundo tecnológico. Nós sabemos disso porque essa marca está conectada a uma imagem. E a imagem é feita pelos homens. Os homens que fazem a imagem da besta. Isso, tá. E o artifício que o homem tem hoje para fazer a marca da besta, a imagem da besta, é a tecnologia. Então a imagem e a marca estão conectadas, porque fazem parte do sistema. Hoje nós temos a tecnologia, temos a internet, o Wi-Fi, como que é isso daí, tá vendo o Avatar? Então, como que é aquele que o Mark Zuckerberg fala, que é outra besta esse cara aí. Mundo virtual, né? O mundo, como que ele chama? Ele fala aí, esqueci o nome, irmãos, agora. É o mundo virtual, mas ele tem um nome que ele fala lá, o Mark Zuckerberg, paralelo, mundo paralelo, não sei, agora esqueci. Então, quer dizer, hoje a gente está usando da tecnologia com a permissão de Deus. Por isso que a gente vai ter que largar. Por quê? Porque, o que é uma imagem da besta? Quando decretar a marca da besta, o sinal da besta, ele vai criar uma imagem. O homem, o corrupto, vai criar uma imagem que esse homem entende de tecnologia, ele vai criar uma imagem para a besta, para as pessoas adorar. Por quê? Porque como o anticristo, ele não é onipresente, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, irmãos. Como Deus Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas ele não tem essa capacidade. Ele é limitado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma imagem que é um holograma que vai correr o mundo todo para você adorar. É uma imagem dele mesmo, do holograma dele, da pessoa dele. Aí, qualquer parte do mundo, você não vai ter que viajar para adorar o anticristo lá no Irã, onde ele vai ser a sede dele. Lá em Ninvit, né? Ninvit. Aí você vai adorar da onde você está. Você está no Brasil, a imagem do anticristo vai aparecer na sua frente, pelo digital, né? E você vai prestar culto a ele, você vai adorar ele como Deus, entendeu?
Então, aí ele vai se tornar como se ele se fizesse, por meio da tecnologia, onipresente. Isso é ser igual a Deus. E aí quer adorar, você está rejeitando o Deus Criador para aceitar um outro Deus. Entendeu? É isso. Aí você vai se perder, porque você adorou o anticristo, adorou o diabo. Entendeu? Você entende de maneira mais clara que a marca da besta tem a ver com o sistema tecnológico. Mas não só isso, ela tem a ver com o sistema político, geopolítico e religioso. Então a marca da besta tem a ver com esses 3 pontos. Com o sistema, primeiramente, religioso, depois político, geopolítico, porque envolve nações, e a tecnologia, onde liga tudo, faz a ligação de tudo. Essa é a marca da besta. E tem vários pontos na Bíblia para provar essas 3 coisas. O canal já está repleto de estudos sobre isso. Então tem ali uma linha do tempo sendo contada através da besta do mar. São 7 cabeças, né? 5 passaram, uma existia no tempo de João, a outra, que é a 7ª, ainda não veio, quando viesse deveria durar pouco tempo. Então é uma linha do tempo da história sendo contada através da besta do mar. Aí vem a besta da terra, em seguida. A besta da terra já é um falso profeta, ela tem características diferentes e ela não tem 7 cabeças, ela tem uma só. E ela não tem 2 chifres, ela tem 2. E a característica dos 2 chifres é que eles parecem de cordeiro, mas como os chifres eles estão na besta, né? A besta tem chifres que parecem cordeiro, mas ela fala como dragão. Então os chifres são reinos, são povos que falam de Jesus. Mas lá no Apocalipse 19, a profecia nos revela que ela é o falso profeta. Entendeu? Então, o Senhor falou coisas sobre Ou seja, o sistema, são povos, são nações mar, que falam de Jesus, mas que distorcem a palavra, que engana o povo. Então são anticristos. E tem um cabeça que é o falso profeta, que tem vários, assim como tem vários anticristos, tem vários falsos profetas. Entendeu? Porque Jesus falou lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, muitos falsos profetas se levantarão naquele tempo. Muitos que se chamam Cristo se levantarão, mas são anticristos, né? Então, Jesus já profetizou tudo isso que ia acontecer nesse tempo aqui de hoje, entendeu? Muitos são povos que falam distorcido da palavra, falam que é de Deus, que é de Jesus, mas não é, entendeu? Então, por quê? 2 chifres, que são como de cordeiro, mas fala como dragão, porque cordeiro é manso, então ele vai ser uma pessoa que o povo vai olhar para ele, vamos supor, você olha para o Papa, é um homem manso. Então, do jeito de falar, meus irmãos, entendeu? Convencimento das pessoas, entendeu? E ele já falou várias vezes contra a Bíblia, contra o negócio. Se alguém lê a Bíblia e vê o que ele prega, esse daí que tá aí. Eu não sei se esse vai ser o falso profeta, ou se vai vir outro Papa. Mas esse já tá falando contra a Bíblia, já apoiou o aborto, já apoiou um monte de série de coisas aí contrária à palavra de Deus. Então, a gente tem que vigiar, né? Então, mas só que ele fala como cordeiro, mansinho, né? Convence, igual o anticristo. Então, ele tem um discurso convincente, então, e ele fala calmo. Então, é por isso que 2 chifres como de cordeiro. Mas só que quando ele fala como dragão, como diabo. Entendeu? Só que só percebe quem é de Deus. Quem não é de Deus não vai perceber, vai achar ele, não, o Papa é isso, vai adorar o Papa. O Papa vai adorar o anticristo, vai adorar a imagem do anticristo, vai adorar o Papa. Entendeu? Do mundo, o sistema dos ímpios, e sobre o religioso com a besta da terra. Aí, através da imagem e da marca, você tem o sistema tecnológico. O Senhor ainda tinha coisas para acrescentar sobre a besta do mar e a besta da terra. Então ele colocou uma mulher simbólica em cima da besta do mar. Lá no Apocalipse 17, a besta do mar também ali, ela é apresentada com a característica mais parecida com o dragão do Apocalipse 12, não com a besta do Apocalipse 13, mas é o mesmo formato. A característica muda porque é como se o Senhor estivesse sincronizando o dragão com a besta do mar. Pode ver que o dragão é Satanás, é o diabo. E literalmente ele não é um dragão de 7 cabeças e 2 chifres. Literalmente ele é um anjo caído. Mas é um anjo caído que praticamente criou o sistema, manipulou o sistema para ele operar.
Então é como se ele e o mundo formassem corpo e cabeça. Por isso que o dragão foi apresentado dessa forma, e no Apocalipse 13, a besta do mar é apresentada no mesmo formato do dragão, só que a besta do mar ela já não é vermelha. Ela é semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. No Apocalipse 17, a besta de 7 cabeças e 10 chifres, ela não está semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. Ela está vermelha. Mas tudo isso se conecta a um ponto. É Satanás com seu reino, com seus anjos, principados e potestades, seduzindo o mundo inteiro, como está no Apocalipse 12, e manipulando o mundo ele é o para ele sedutor do mundo. E fazer ali a sua matança final, nos 42 meses finais. Então o Senhor, através da Grande Babilônia, ele está acrescentando detalhes sobre a besta do mar e a besta da terra. Por isso que quando você olha para a mulher, você, por um lado, você enxerga ali um falso profeta. Você enxerga ali a Igreja Católica, enxerga partes do judaísmo, enxerga partes do islamismo, porque ela tem características de falso profeta. Tanto é que no próprio livro do Apocalipse, ela está conectada com a Jezabel das 7 igrejas. Uma falsa profetisa que engana o povo de Deus. Assim como a besta da terra, que é o falso profeta, está conectada com Balaão, que um dia foi do Senhor, teve visões do milênio, profetizou coisas espetaculares, mas se corrompeu por causa do dinheiro. Então você tem ali nas 7 igrejas Balaão e Jezabel, e futuramente eles voltam a aparecer numa figura amplificada, com mais revelações, sendo o falso profeta e a Grande Babilônia. Entendeu? Então a Grande Babilônia, por um lado você vê esses falsos profetas, mas por outro lado você está vendo Deus contando a história de um sistema, da própria Revolução Industrial em suas fases. Pode ler o Apocalipse 18 e você vai encontrar isso. E as próprias referências que o Senhor dá e a prova final, que é no derramar da 7ª taça, aonde o Senhor, enquanto rui o mundo, enquanto caía todo o sistema, na mente do Senhor disse João que ele se lembrava e via a Grande Babilônia. Entendeu? Isso é espetacular, isso é maravilhoso. Um estudo desse, detalhe por detalhe, demoraria de 1h30 a 2 horas, com todos os textos prontos e alinhados. Porque aqui eu estou falando com a minha memória, com o meu entender. Muitos sabem que o que eu estou falando é verdade, mas a maioria fica assim, meio perdido, porque eu sei, eu entendo, é difícil, e tem ainda questões para se resolver sobre esse assunto. Então aqui você fecha uma conta. Você sabe o que é a Grande Babilônia agora. Resumidamente, para você que acompanha o canal, então você sabe que ela é um acréscimo sobre a besta do mar e sobre a besta da terra. Ela não é só um falso profeta, uma meretriz, ela não é só isso, ela é muito mais que isso. E agora olhando para os textos que o Senhor fala no Apocalipse, sai dela, povo meu. Quando Deus fala, sai dela, povo meu, imagine o seguinte: se essa Grande Babilônia fosse só o judaísmo, uma pessoa que está fora do judaísmo, que está no judaísmo e sai, ou uma pessoa que não está no judaísmo, já se sentiria liberta. Porque muitas pessoas dizem que a Grande Babilônia são os judeus, é Jerusalém. Então é muito limitado isso, né? E além do mais, essa é a pior interpretação que existe. Outros pensam que a Grande Babilônia é a própria Igreja Católica. Então quem não está ligado ao catolicismo já se sente liberto. Já acha que está livre. Não vai receber das pragas de Deus porque não faz parte da Igreja Católica. Totalmente enganado. Porque a Grande Babilônia, a reforma é continuação, é a filha. Eu não sou católico e também não sou reformado. Os dois para mim não. Reforma é o protestantismo, tá? Aí, porque ele manda sair. Sai dela, povo meu. Então não adianta você sair só do catolicismo, sair só da igreja evangélica, mas tem o sistema do governo, tem o sistema corrupto da tecnologia. Então você tem que sair de todo o sistema, mas não dá para sair. Você só vai sair quando Jesus voltar e te resgatar. É para você não para você não se curvar, irmão, o sistema desse mundo, não aderir, não ser participante, não ser conivente
com todo o sistema de justiça, corrupção, engano, entendeu? Você não pode ser conivente, você está nele, porque não tem como você sair. Aí Jesus fala lá em Mateus: Pai, não peço que tire do mundo, mas que os livre do mal. É nesse sentido, que o livre do mal do sistema que Satanás implantou aqui, do mal do sistema do mundo, entendeu? Então a gente é separado para isso, separado do mundo, do sistema do mundo, para servir a Deus. Então a gente não pode se adequar ao sistema desse mundo, embora a gente viva nele. A gente não tem como sair desse mundo corrupto, mas quando Jesus voltar, ele vai nos resgatar, vai nos tirar de cá, disso. Por isso que Jesus vem, literalmente, não vem, todo olho verá, não vem visível, entendeu? E ele vai nos retirar daqui. E depois nós volta para a terra, porque ele vai reinar aqui 1000 anos, entendeu? Jesus. Restringe a visão somente ao islamismo? Você não fazendo parte do islamismo, estando na Igreja Católica, você já é liberto. Ou estando na Reforma, você já está liberto. Então assim, você se engana. E é claro que o diabo está por detrás desses enganos. Ele tem ministros usados por ele, fazendo parte da besta da terra para enganar pessoas. Para elas se sentirem libertas quando elas não estão. É da religião, entendeu? E o Apocalipse fazendo parte do ministro de Satanás. Paulo fala: olha, o diabo se transfigura em um anjo de luz. Acho que está em 2 Coríntios isso, se eu não me engano. O diabo se transfigura em anjo de luz e seus ministros e ministros de justiça, para enganar os incautos, entendeu? Então é isso, pela religião ele engana, é isso que eu quis dizer, ó. E aí ele falou tudo. Vai em 2 Coríntios para você ver, tá lá escrito. Paulo falou: Satanás se transfigura em anjo de luz, seu ministro e ministro de justiça. Eles vêm com aparência de paz, com aparência de justiça, como cordeiro, entendeu? Mas são lobos devoradores. Jesus falou, uma coisa se conecta a outra, um evangelho se conecta com as cartas, as cartas se conectam com os profetas do Antigo Testamento. É isso, é o quebra-cabeça que você vai montando conforme você vai lendo as escrituras, entendeu? É isso, irmãos. Já a profecia, você sabe que para você... Por isso que o seu entendimento, quando você estuda as escrituras, é bem mais avançado e bem mais abrangente. Abre um leque na sua mente e você começa a entender tudo. Você vai montando quebra-cabeça. Por isso que tem que se estudar as escrituras. Muita gente fala que não, que é só ir na igreja, ir lá, fazer o bem, dar o dízimo pro pastor. Vai. Aí você se engana, como ele falou. Cristo. Vamos supor que mais a mensagem ali, ela fala sobre todas as gerações, obviamente, mas ela está mais focada sobre aqueles que estarão nesse tempo. Para você reinar com Cristo, você jamais vai poder estar fazendo parte da Igreja Católica. Em nenhum aspecto dela. Jamais vai estar fazendo parte da Reforma. Em nenhum aspecto dela. Para você reinar com Cristo. As evangélicas também. E além do mais, Reforma quando você entende que essa mulher está falando de um sistema no todo, você sabe que você vai chegar um momento em que você vai tomar um rumo na Terra. E aqui, irmãos, infelizmente eu não posso continuar a falar, embora o que eu penso aqui está conectado. Você conhece a plataforma Instacarros? É a maneira mais fácil de vender um carro online sem sair de casa. É liberdade de escolha. Não posso continuar a falar, porque o vídeo vai ficar muito grande. Mas é para aqueles que conhecem a mensagem das 2 testemunhas em Jerusalém e do povo que vai para o deserto. O povo de Deus, no final, estará dividido em 3 grupos, e aqui eu citei apenas 2. Que são os 2 principais. O terceiro fala daqueles que morrem nas nações. E eles vêm da grande tribulação. Em Apocalipse 7 fala daqueles que vêm da grande tribulação. Na verdade, os que vão ficar vivos até o fim, até a vinda do Senhor Jesus, até o 1260. E estão no deserto, obviamente, porque só ali que a pessoa vai conseguir ficar viva até o fim. Eles estão vindo da grande tribulação, mas de um ponto diferente dela. Aqueles que vão estar em Jerusalém, eles vão morrer profetizando, mas estão vindo da grande tribulação, de um ponto diferente dela. E aqueles que vão morrer pelas nações, que são aqueles que não foram para o deserto, não foram para Jerusalém, vão ser pegos nas suas casas, mas não vão negar o Senhor. Esses vão se tornar mártires. Esses estão vindo da grande tribulação, mas são 3 grupos, ok? E é verdade, tá certo, ele certinho. Também, mas muitos vão morrer pelo nome do Senhor, então, como o Senhor morreu por nós. Eu vou estar falando muitos vão se salvar a sua vida, gráficos, mas esses que morreram vão ser ressuscitados. Entendeu? Os que morreram vão ser
ressuscitados. E os que foram pro deserto vão sobreviver. Nesse tempo aí, que vai ter que fugir, irmãos. Aí, e vai ter uns que vão ser capturados, vão ser presos e torturados. Entendeu? E vão ter outros que vão morrer profetizando lá em Jerusalém. Entendeu? Vai ter 3 grupos divididos. Até o fim. Quem não conhecer essa mensagem que eu estou falando, provavelmente vai cair na mão da besta ou do falso profeta e vai fazer parte da grande Babilônia. Então, o Senhor, no Apocalipse, fala: sai dela, povo meu. Tem a mensagem daqueles 3 anjos que voando pelo céu. Cada um fala uma mensagem para não adorar a besta. E tem as consequências de quem adorar. Então, tem essa mensagem. Esses 3 anjos também são maravilhosos de entender a mensagem deles, de por que são 3, o porquê que cada um tem aquele tipo de mensagem. Obviamente, isso não é literal. Porque senão o mundo todo iria crer, né? Vendo o anjo no céu falando a palavra, quem que não vai crer? Então isso tem a ver com coisas proféticas dentro do livro, mas a mensagem é real. E sim, vai chegar um momento. Bom, irmãos, vou parar o vídeo por aqui, senão fica muito grande, tá? Deus abençoe, compartilhe, deixa o like, badale o sininho de todas. Obrigado por ver o vídeo e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.